A paz do Senhor Jesus novamente, irmãos. Eu quero meditar com os irmãos essa noite lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Uma passagem que com certeza vocês já conhecem, já ouviram, mas o pastor Carlos tem trazido nesses últimos domingos algumas meditações sobre Jesus, os últimos momentos de Jesus. E eu confesso que essas passagens têm mexido bastante comigo. E uma das ministrações, o pastor falou que Satanás ele sempre tentou tirar de Jesus a sua cruz, E até o último momento. E eu me lembrei dessa passagem aqui da tentação. E eu queria meditar um pouco com os irmãos. Vamos nos colocar de pé e reverenciar a palavra do Senhor. É capítulo 4, mas eu gostaria de ler a partir do 3,13, tá? Mateus 3,13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Essa é a tua vida, Senhor. E cada momento que o Senhor viveu aqui nessa terra foi para nos comunicar algo, foi para nos ensinar, Senhor. Então fale o Senhor aos teus servos, fale o Senhor aos que vieram buscar nessa noite uma palavra, uma direção, Senhor. Eu não tenho, Senhor, como ajudar os meus irmãos, mas Tu tens, Senhor. Fala-lhes, por favor, em Teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém? Essa passagem, irmãos, ela mexe muito comigo, Porque Jesus havia acabado de ser batizado e aconteceu algo maravilhoso ali. João Batista, ele reconhece Jesus e ele diz: eu que preciso ser batizado por ti. E o Senhor vem a mim, e Jesus disse para ele deixar, porque era necessário. Eu preciso passar, eu preciso cumprir toda a justiça. Eu vim para cumprir toda a justiça de Deus. Eu vim para cumprir tudo aquilo que Deus exige do homem.
E ele ali é batizado, e no momento que ele é batizado, Jesus vê os céus se abrirem e o Espírito de Deus vir sobre ele em forma corpórea, diz outras passagens, na forma de uma pomba, pousar sobre ele, né? E uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Em outras passagens diz: a quem escolhi, né? E aí a narrativa já nos diz que o versículo 1, que a seguir, depois disso, Jesus foi levado por esse Espírito, pelo Espírito de Deus que veio sobre ele, ao deserto, e para uma finalidade, para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi procurar sem finalidade no deserto. Assim como o batismo foi para que se cumprisse a justiça de Deus, o Senhor ir para o deserto ser tentado pelo diabo também era necessário que se cumprisse. Também era necessário que se cumprisse. Também era o cumprimento da justiça de Deus. E aí, a palavra do Senhor nos diz, alguns escritores fazem uma comparação desse tempo de Jesus no deserto com o tempo de Israel no deserto. O Elton leu aqui, né, nas ofertas, sobre Êxodo, sobre o maná. Dizem que o Senhor, que há um paralelo, porque as respostas de Jesus a Satanás são palavras que Deus ordenou ao povo na sua caminhada lá no deserto. É a lei, faz parte da lei que Deus falou para Moisés ensinar para o povo. As respostas de Jesus faz parte. E como nós sabemos hoje, o povo de Israel, ele fracassou, né? O Senhor cumpriu aquilo que tinha dito, mas Israel, ele fracassou, né? Nós também, essa passagem também nos lembra o princípio de todas as coisas, né? A tentação, nos lembra o Éden, não é verdade? Nos lembra também um momento do primeiro homem, da primeira mulher com um tentador. E como nós aqui estamos nessa noite, eles também fracassaram. Eles também fracassaram. Então era necessário que Jesus viesse, que Jesus passasse por essas coisas aqui, né? Porque às vezes nós lemos e falamos assim, conhecendo já a história de Jesus. Mas será que, né, Satanás não sabia que Jesus sabia de tudo? Né? Mas o Senhor veio como homem, nós não nos esqueçamos disso, né? O livro de Marcos, capítulo 1, também fala dessa passagem, e Lucas 4 também fala sobre essa passagem. E acho que é Lucas ou é Marcos, fala que o Senhor foi tentado de várias formas. Não foram só essas aqui, né? Foram outras formas de tentado de toda forma, de todas as formas, mas foram essas que foram registradas. E tem um porquê, né? Tem um porquê que foram essas aqui, porque elas estão totalmente ligadas à missão de Jesus, ao chamado de Jesus, ao ministério de Jesus. E aí a palavra nos diz o seguinte, nos diz que esse mesmo Espírito, que o Espírito de Deus que veio sobre ele, e ele era o Filho amado do Senhor, era o Filho que o Senhor tinha prazer, esse mesmo Espírito leva Jesus para o deserto. Então nós aprendemos aqui, irmãos, uma coisa muito importante. Mesmo que você é filho, você que é filho do Senhor, você que é servo do Senhor, você que tem o Espírito do Senhor, o Senhor tem para nós também deserto. O Senhor tem para a nossa caminhada também provação. Isso é para nós, né? Então não se assuste, não se assuste. Talvez se você já tem um tempo de caminhada, você já sabe disso, você já aprendeu isso. E você já sabe até identificar quando o Espírito está te conduzindo ao deserto. Mas se você ainda estranha isso, é isso. É isso, o Senhor tem deserto para nós. E o Senhor tem provação para nós. Amém? E a palavra diz o seguinte, no 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, né? Nós sentimos depois de 40 minutos, né? Sei que o Senhor não acha engraçado, mas nós sentimos depois de 4 horas. Estamos morrendo, né? Estamos morrendo. E o Senhor, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. E às vezes você pode falar assim, mas é Jesus. Mas Ele é homem. Ele é Deus, mas Ele é homem. E o Senhor teve fome. E eu tentei escapar desse assunto, mas ele está aqui, de falar de jejum, né? Porque eu sei que o Senhor vai anotar tudo e vai me cobrar depois. E o jejum, irmãos, ele realmente faz parte de uma vida consagrada a Deus. Ele faz parte, né? Por toda a Bíblia, a gente vai ver que o Deus mandou o seu povo jejuar. Tem acho que é o livro do profeta Joel, que Deus manda, desde o velho até a criança, jejuar por um período. Jesus manda consagrar todo o povo, né? É claro que o Senhor não exige de nós algo além da nossa possibilidade. Cada um aqui tem um limite. E nós só vamos descobrir quando nós colocarmos o pé, quando nós começarmos um jejum. Nós só vamos descobrir. Não, eu conheço pessoas, né, do meu convívio que jejuam 3 dias seguidos, trabalhando, né, pegando peso. E eu, Jesus, né? Mas a pessoa foi devagar, se consagrando ao Senhor e descobrindo o seu limite. Mas existem alguns de nós conseguem meio período. Existem alguns de nós que conseguem 24 horas. Existem alguns de nós que conseguem só a parte da manhã, só a parte da tarde. Isso é entre você e o Senhor. Mas isso faz parte, irmãos. O jejum, ele faz parte. Eu sei que alguns de nós têm muita dificuldade, né? Inclusive essa que hoje está falando sobre esse assunto. Mas o Senhor, existem coisas que nós vamos precisar jejuar. E Jesus foi para o deserto com a finalidade de ser tentado pelo diabo. Jesus precisava estar jejuando. Jesus precisava. E assim como a palavra fala em outras passagens, tem castas que só saem com jejum e oração. Me parece, irmãos, que realmente existem coisas, tentações, batalhas que nós temos que jejuar. Tem muitas outras armas, nós oramos, nós cantamos, nós lemos, mas realmente o jejum, ele faz algo em nós, ele produz algo em nós. Então por isso que a palavra nos pede. Uma coisa interessante, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos, que esses dias eu estava na plataforma, esperando o trem, né? O André esperando o trem, e esse assunto, né? O Senhor falando comigo sobre o jejum, no meu particular aqui, né? O Senhor fala aqui na palavra, ninguém sabe, né? O que o Senhor está falando cada um. E aí aparece um informativo lá. E nesse informativo diz que a ciência hoje já constatou que o jejum, ele é necessário para o corpo. Que ele é como um descanso para os seus órgãos, para o seu aparelho digestivo. Não sei se tem alguém da área da saúde aqui, posso não estar falando da forma correta, mas é como uma pausa que o seu corpo realmente precisa, que isso produz coisas que o nosso cérebro precisa, é bom ficar um período sem comer, é bom dar um descanso para todo o aparelho digestivo, é bom. Aí eu fingi que eu nem vi, eu falei, Senhor, até aqui o Senhor está, né, falando comigo. Aí, outro dia no meu status do WhatsApp, uma pessoa também, que eu não sei se é cristã, postou também referente à saúde, que o jejum, acho que chama jejum intermitente, né, que o jejum faz bem para a saúde, né. Então, assim, você vê como Deus é cuidadoso com o seu povo. Tudo que Deus faz nunca serve para uma coisa só. Para onde você olhar tem proveitos que a gente às vezes nem vai ter ciência um dia, mas o Senhor está cuidando de nós, né? Então o jejum faz parte.
da vida, de uma vida consagrada a Deus. Amém? Amém. O jejum é se abster total ou parcial de alimentação por um período de tempo. Né? E 40 dias o Senhor jejuou, irmãos. 40 dias e 40 noites. Esse 40 dias e 40 noites, ele é sempre referido na Bíblia. Ele que quando fala 40 dias e 40 noites, está se referindo a um longo período. É bastante mesmo. Né? A gente vai ler a palavra. Eu anotei aqui, deixa eu ver. É o tempo que Moisés permaneceu no monte para receber as tábuas da lei. Foram 40 dias e 40 noites. Né? Os dias que os espias foram enviados para espiar a terra foram 40 dias. A caminhada do profeta Elias indo para o monte de Deus, lá na solidão, foram 40 dias. Né? E o tempo de chuva do dilúvio sobre a terra também foram 40 dias, 40 noites. Então, esse tempo, 40 dias e 40 noites, é realmente um período longo. E isso nos traz o que, irmãos? Que um período de consagração ao Senhor, ele realmente, na vida do servo do Senhor, ele realmente diz respeito a um longo período. Aquilo que o Senhor pede a nós de consagração e até o período de provação é um longo período na nossa vida. É um longo período. Aqui nós estamos falando do jejum de Jesus, 40 dias e 40 noites. Mas não estranhe se o Senhor pedir para você um longo período, meses orando, meses, anos, né? Se consagrando ao Senhor, buscando ao Senhor. Amém? Amém. E aí diz que no final desses 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Porque Jesus é totalmente Deus, mas totalmente homem. A fome, irmãos, é a mais legítima, a mais básica necessidade do homem. Não é verdade? A mais básica, a mais legítima. E Jesus teve fome. E o Senhor, como nós lemos no começo, ele foi levado ali para uma finalidade, para ser tentado por Satanás. E como nós falamos no começo aqui, Deus tem para os seus filhos amados, para aqueles em quem Ele coloca o Santo Espírito, deserto, provação. Lá no livro nas leis de Deuteronômio 8, o Senhor fala assim para Israel. Ele fala assim para Israel: olha, fui eu que te levei para o deserto, para saber o que havia no seu coração. E eu gostaria que você até lesse depois na sua casa. E o Senhor, Ele vai falando claramente. Ele vai falando para saber se você guardaria os meus mandamentos. Para que você não esqueça de mim. Quando você entrar na terra deleitosa, quando você tiver gado, quando tiver tudo bem, você não esqueça de mim. Você não diga: o meu braço me trouxe até aqui. E o Senhor fala claramente: eu te levei para o deserto, Israel, para te provar e te humilhar. O Senhor fala isso. Então, por que o Senhor faz isso, irmãos? Em tudo que o Senhor faz existe um porquê. Eu gosto de usar essa palavra. Eu gosto de observar a pedagogia de Deus, né? A palavra pedagogia é ciência do ensino, né? Educação. E Deus, a pedagogia de Deus, eu acho, inclusive, tenho certeza, que você que é pai e mãe, pergunte ao Senhor como é que você pode educar o seu filho. Porque Ele é pai e Ele educa. O Senhor tira aquele povo do deserto, tira aquele povo do Egito, irmãos. Uma vez o André falou essa palavra para mim, nunca mais saiu da minha mente, André. E eles saíram da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. O pensamento de escravo não saiu deles. E por que o Senhor levou aquele povo no deserto? Ele fala em Deuteronômio, para desarraigar toda aquela história de escravos que eles tinham. Porque eles eram, irmãos. Isso não é um menosprezo.
era. Existiram momentos em que eles falaram claramente, na verdade, como nós vemos: ah, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para comer esse pão vil. Olha só, irmãos, o pão que caía do céu. Esse pão vil. Ah, se nós estivéssemos no Egito para comer aquelas cebolas. Eles se lembraram das coisas de comer e se esqueciam dos açoites, de todo o resto. E quem é Israel? Somos nós. E o que é que está arraigado em nós? A natureza de pecado está arraigada em nós. O mundo está arraigado em nós. Os nossos impulsos naturais estão arraigados em nós. E por que mesmo no Filho de Deus e servo do Senhor, o Senhor nos leva para o deserto? Para as provações. Deserto, momentos de solidão, momentos de provação, situações que você pagaria se você pudesse para não estar. Por que o Senhor nos conduz a caminhos de sofrimento e solidão? Porque o Senhor tem que arrancar de dentro de nós a nossa natureza em nós. Tem que tirar de dentro de nós o mundo, o Egito, porque nós precisamos ser formados e gerados como Ele, ser parecidos com Ele. E eu gosto muito desse salmo, desse verso do Salmo 119, que eu anotei em algum lugar aqui, irmãos. Salmo 119, verso 71. Deixa eu ver onde eu anotei, irmãos, perdão. 119, verso 71. Eu não anotei, não, esqueci de anotar, irmãos. E ele diz assim, Salmo 119, verso 71. Diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Amém? Amém. Então é isso que o Senhor faz conosco. Por isso que durante toda a nossa trajetória vão existir momentos de deserto e de provação. E o que acontece nesses momentos de provação, irmãos? Não é só nos momentos de deserto e provação, mas a maior parte é por causa do quê? Por causa da nossa fome, por causa da nossa necessidade no deserto. O que acontece na provação? Você às vezes não tem o que é básico para você, aquilo que não faltava para você, né? Aqui, para o Senhor, o alimento. Para nós, irmãos, diversas coisas. Você que serve ao Senhor, uma das coisas que você vai notando na sua caminhada é que você entra em situações que te falta coisas que você tinha antes. Te falta prazeres, benefícios, comodidades que te agradavam antes. Começa a faltar. E isso dá o quê? Fome, necessidade. Falta daquilo que você tinha em algum outro momento, ou tinha continuamente. E é até legítimo. Às vezes, irmãos, a maior parte das vezes é legítimo mesmo. São coisas que nós precisamos mesmo, como seres humanos. E é nesses momentos, irmãos, o momento oportuno para que ocorra a tentação. Para que ocorra a tentação. O Senhor nos leva para o deserto. O Senhor é quem nos prova. O Senhor é quem pede a nossa consagração. Mas não é o Senhor que nos tenta. Nós somos tentados. O livro de Tiago vai dizer que não diga por Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Mas cada um de nós é tentado quando nós somos atraídos e envolvidos pelas nossas próprias paixões. Então nós somos tentados pelas nossas próprias desejos e nós somos tentados pelo tentador, que conhece muito bem a cada um de nós, que conhece muito bem aquilo que nós estamos sentindo falta, porque essa é a missão dele, nos observar, nos tirar do caminho do Senhor. E aí a palavra do Senhor diz que Satanás, Jesus teve fome, no 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás, irmãos, ele é sagaz.
Às vezes nós temos uma mania de subestimar, né? E nós achamos, como nós não estamos vendo Ele aqui, né? Nós estamos vendo o mundo espiritual. Então nós subestimamos. E nós, não, isso não é nada não. E Satanás, ele espera o momento certo para nos tentar. E ele vem no momento da sua necessidade, irmãos. A sua necessidade muitas vezes legítima a sua necessidade. Ele vem propondo a nós que você satisfaça a sua necessidade, mas de uma forma ilegítima, de uma forma que o Senhor não ordenou, que foi o que ele fez com Jesus. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Ele sabia que Jesus estava com fome. E a Bíblia diz que ele se aproxima. Satanás se aproxima de nós, irmãos, nesses momentos de necessidade. E ele diz para Jesus, porque se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. E Satanás, ele é sagaz, porque o que é que ele usa para se dirigir a Jesus? O que Deus havia acabado de dizer no batismo? Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele ouviu isso. Então ele questiona isso. Algo que acontece na tentação na nossa vida, irmãos, é um questionamento da nossa identidade. E nós pensamos isso. Mas se eu sou servo de Deus, se eu sou filho de Deus, se eu estou fazendo a vontade do Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Né? E parece clichê isso, porque às vezes nós não temos coragem de dizer uns para os outros, mas é isso que nós pensamos. Mas se eu sou filho de Deus, e Ele vem, e Ele usa aquilo que o Senhor falou a seu respeito, aquilo que o Senhor falou com você, Ele usa. Se você é o filho de Deus, transforma. Você está com fome, né? Sacia a sua vontade. Você é filho de Deus. Eu sei que você pode transformar. E na tentação, nós temos o poder de escolha. Nós temos, irmãos. Na provação, nós temos o poder de escolha. A única coisa que nos impede de tomar atitudes para sair daquele deserto e para acabar com aquele momento é você querer obedecer ao Senhor. Você saber que foi o Senhor que me trouxe aqui. Isso é muito importante, inclusive, porque existem dificuldades que nós passamos, irmãos, que foi a gente que foi sozinho. A gente se meteu em problemas sozinho. E ainda que a gente não queira admitir, no nosso íntimo, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, nós sabemos, não foi o Senhor que me trouxe nessa situação. Mas é importante saber se você realmente está na direção do Senhor. E aí o Senhor Jesus responde para Satanás assim. Jesus, porém, respondeu no 4: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o que Jesus responde. Aleluia. Jesus responde com o que está escrito em Deuteronômio 8. Jesus responde aquilo que Moisés ensinou o povo. Eu trouxe para te humilhar, para te sustentar com maná, para que você saiba que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus disse isso para Israel. Eu vou te sustentar com o que eu prometi, para que você saiba. E Jesus responde isso para Satanás, eu estou com fome, eu tenho necessidade, mas aquilo que me sustenta não é só a minha necessidade, é aquilo que sai da boca de Deus. E o Senhor falou para mim estar aqui e para mim passar por isso. Amém? Amém. E então o diabo, no 5, então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Você pode ver, irmãos, também nesse texto, que a tentação, o tentador, ele não desiste, irmãos. E eu fiquei muito chateada ao descobrir isso. Que você vai passar uma vez, um momento da sua vida e nunca mais, não.
é como o pastor Carlinhos ministrou aqui, até o momento da cruz, até tentou tirar Jesus da cruz. Então, se você é servo do Senhor, se você é filho amado do Senhor, até o último momento, Satanás vai tentar tirar a cruz de você. Vai tentar tirar aquilo que te identifica com Cristo. E o Senhor, ele imediatamente leva Jesus lá para a cidade santa, lá para o pináculo do templo. E isso aqui, irmãos, tem a ver com a missão de Jesus. Jesus veio com a missão. Jerusalém, a cidade santa, o templo era um símbolo, era o símbolo máximo, né, de Deus, né, da consagração a Deus. Então Satanás, ele leva, era ali que estavam os fariseus, né, os saduceus, os escribas, todos aqueles que Jesus combatia, todos aqueles que perseguiam Jesus e o questionavam, porque dos sinais, quem ele era, com que autoridade. Então Satanás, ele leva Jesus lá, transporta. Às vezes nós lemos essas passagens e nós meio que achamos como um conto. Que coisa terrível, que momento terrível deve ter sido isso, né? Ser levado, Jesus ali naquele momento, né, de consagração, Satanás o transporta. Nós não sabemos como é isso, o leva. E ele se vê no pináculo do templo. E aí Satanás diz para ele: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, Jesus respondeu. Na primeira resposta, Jesus responde com o que está escrito. Jesus fala: o está escrito. Satanás, na segunda, ele: você preza o que está escrito? Então nós vamos para o que está escrito. Satanás, irmãos, nós só conseguimos vencer as tentações, os ardis de Satanás, se nós estivermos no que está escrito. Se nós conhecermos o que está escrito, se nós conhecermos bem as ordens que o Senhor deu a nós, geral e particularmente, nós precisamos conhecer. Então Satanás, ele vai na missão de Cristo. Cristo veio trazer e estabelecer o reino de Deus nessa terra. Cristo haveria de ser glorificado pelo Pai. Ele ainda não havia sido. Não é poucas as passagens que Jesus saía e o povo queria apedrejá-lo, não é verdade? E o povo não aceitava. Jesus não havia sido glorificado pelo Pai. Então você imagina que espetáculo se Jesus vem de sobre o templo e anjos vêm, estava tudo resolvido, não é verdade? Se você visse uma cena dessa, você já imaginou? Então Satanás, ele sabe o que ele te propõe. Ele não só vai te tentar nas coisas básicas da sua vida, nas coisas de necessidade primordial. Você, filho de Deus, ele vai te tentar também no seu chamado, nas promessas que o Senhor tem para você. Ele vai porque ele conhece. Ele conhece. Ele vai te tentar nisso também. E aí Jesus, ele responde para Satanás, né? No 7. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde novamente com o que está escrito. Só com o que está escrito, né? Então Jesus disse ali para Satanás: eu conheço o que está escrito. E isso é uma promessa, mas não dessa forma como você está falando. Então nós somos, irmãos, foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que a forma de cumprir a promessa de Jesus na nossa vida, de Deus na nossa vida, não pode ser através das nossas mãos. A gente não pode fazer acontecer. A gente não deve
fazer acontecer, sem esperar a direção do Senhor. Porque o que Satanás falou está escrito: aos teus anjos dará ordem, pula de lá. E muitas vezes isso é algo grande, é algo absurdo para nós. Mas às vezes é isso que acontece. É isso que acontece. O Senhor nos faz promessas, nós sabemos o que o Senhor fará em nós e através de nós. E aí, no momento de tentação, Satanás vem e fala: vai. Ele disse, não disse? Mas Jesus nos ensinou que as promessas não dependem da nossa forma, nós irmos lá e colocarmos a mão e fazer do nosso jeito, e muito menos pela sugestão de Satanás, muito menos. Nós temos sempre que esperar a ordem do Senhor. Amém? Porque no tempo oportuno o Senhor vai cumprir as promessas dele, como ele fez com Jesus. Como ele fez com Jesus. Ele glorificou o Senhor no tempo certo. No tempo certo, Jesus tinha que padecer tudo que ele padeceu. Ele tinha que permanecer na cruz. Ele tinha que ser traído. E ele obedeceu. E ele poderia sair daquela situação. Muitas vezes, irmãos, nós saímos das situações que o Senhor nos conduz. Nós saímos sim de situações, lugares, relacionamentos com as pessoas, igrejas, comunidades. Nós saímos. A gente vai embora. Não, porque o Senhor... Eu me lembrei até de uma história que o Márcio me contou. Eu tenho um chamado pastoral. Não, eu tenho um chamado missionário. Não, eu não vou ficar aqui não. E nós vamos lá. Nós ouvimos o sussurro de Satanás. Você vai ficar aqui sentado? Olha quem você é. Olha quem você é. Olha o seu potencial. O Senhor falou aquela palavra para você: te levarei às nações, te dou o altar. E aí é isso mesmo, não é verdade? A gente vai lá e não é o tempo do Senhor. Então foi essa aplicação que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito dessa palavra. Que nós esperemos o tempo certo do Senhor glorificar o nome dele em nós. Amém? E aí nós vamos para o 8. Satanás não para. Ele é rápido. E ele diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Algo que eu percebo, irmãos, é que Satanás, ele começa sugerindo: olha, você está com fome, tadinho. Olha, você é um ser humano, você precisa disso, você não pode ficar sem. Depois Jesus está escrito. Aí ele cresce um pouco mais, expõe. Aí não é só entre Satanás e Jesus, é na cidade santa. Olha, vai aqui para baixo, né? E Jesus está escrito. E aí Satanás abre o jogo. Ele abre o jogo. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados. Satanás nos diz claramente, através de situações, de práticas no nosso particular: olha, eu te dou isso aqui, me adora, né? Faz algo aí para mim, faz uma prática aí de fé religiosa, de adoração para mim. Se você fizer isso, é tudo seu. O livro de Lucas diz que Satanás fala assim para Jesus: olha, se você me adorar, se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui, porque isso aqui foi me dado. Ele faz referência ao Éden, porque foi isso realmente que aconteceu. Não é verdade? Por causa do homem, do pecado do homem, Satanás, o pecado, ele entrou no mundo. Então, o domínio, Jesus disse: o mundo jaz do maligno. Realmente, Satanás domina nos reinos desse mundo. Ele é livre. E ele fala isso para Jesus lá em Lucas: tudo isso aqui me foi dado. Se você prostrado me adorar, é tudo seu.
eu te dou. Olha a ousadia de Satanás. Ele propõe isso para Cristo. Ele propõe isso para nós. Não assim claramente. Não claramente. Satanás não aparece para nós num sonho, numa visão, para a maior parte de nós. Porque eu também já escutei alguns relatos. Eu congreguei com um rapaz e ele estava passando um momento de dificuldade, porque ele ia casar, né? E tinha muito gasto a se fazer, né? E a noiva estava num momento bem delicado, e ele disse que isso mexeu muito com ele, porque ele disse que ele sonhou, ele dormiu e sonhou que ele estava, não tinha aquelas locadoras Blockbuster, acho que nem tem mais, né? Ele disse que ele estava dentro de uma locadora dessa, e na fileira ele disse que surgiu um homem do lado dele, um homem muito bem vestido, de boa aparência, e falou para ele de dinheiro. Falou isso para ele. Falou assim: se você me servir, eu posso te dar tudo o que você precisa. Dinheiro, posição. No sonho, isso. Né? E ele disse que ficou assim, pensativo o que seria aquilo. Né? O que seria aquilo? Então, às vezes, nós não acreditamos. E aí, ele era novo convertido, ele estava começando a servir ao Senhor. E às vezes a gente acha que Satanás não faz isso com algumas pessoas. E faz. E faz. Se ele achar oportunidade, ele faz. Mas para a maioria de nós, é camuflado. Quando você vê, você já prestou algum tipo de adoração a Satanás, a outras religiões, aquilo que não tem parte com o Senhor. E Jesus, ele responde no 10 para Satanás. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Amém. Mais uma vez o Senhor Jesus responde com aquilo que Ele ensinou para Israel. Ele ensinou para Israel: Israel, eu sou o teu Senhor. Você não vai se curvar diante de nenhuma imagem do que tem na terra, nem de que tem em cima no céu, nem embaixo no mar. Você não vai se curvar. Somente a mim, a sua adoração. A adoração ao Senhor, meu irmão, se você ainda não entendeu isso, é somente a Deus. É somente a Deus, a Jesus, é somente a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele os nossos dias, a Ele a santidade, para todos sempre, sempre. Jesus repreende a Satanás, quando Satanás o tenta abertamente, e diz: me adora, prostra. Não pensemos nós que Satanás, ele quer humilhar mesmo as pessoas. Ele não falou: olha, levanta a mão só e fala: viva, viva Satanás. Não, ele disse: se prostrado me adorares. Aquilo que Satanás deseja da nossa vida, irmãos, é que nós nos prostremos. É por isso que nós andamos pelas ruas e nós vemos pessoas prostradas. Nós vemos pessoas na miséria. Nós vemos pessoas na sujeira, porque esse é o prazer de Satanás: pisar no nosso pescoço, boca no chão, esse é o prazer de Satanás. Olha aqui a sua criação, olha o que eu faço com a sua criação, olha o que eu faço com aqueles que você criou para ser a sua imagem, a sua semelhança. Satanás é cruel, ele é sagaz. E o Senhor nos mostra, aqui no verso 10, que existe um momento, irmãos, da tentação, que nós temos que repreender Satanás. Existe um momento que quando Satanás, ele se mostra na nossa vida, e ele vem com tentações ousadas, quando ele vem com coisas ousadas, porque talvez eu não tenha ouvido ainda, porque ainda não é o momento oportuno, porque ele espera o momento oportuno, irmãos. Ele espera, porque ele não espanta as pessoas. Ele espera o momento oportuno da sua carreira.
Ele espera o momento oportuno do seu casamento. Ele espera o momento oportuno no seu ministério. Ele espera. E quando nós percebemos que é Satanás, a ousadia, o que é que ele está propondo para nós devemos repreender. Nós devemos repreender. Retira-te, Satanás. Durante todos os versículos anteriores, a Bíblia se refere como diabo, o tentador. Jesus aqui o repreende como Satanás, o enganador. E ele diz: retira-te, enganador. Retira-te, porque a só o Senhor teu Deus adorarás. Nós temos que repreender sim Satanás, irmãos, em muitas tentações particulares. Se você acha isso ridículo, porque às vezes, irmãos, nós achamos ridículo, né? Nós ouvimos, ficamos calados. Nossa, será que alguém ouviu isso, né? Essa proposta? Mas nós devemos nos ajoelhar e repreender Satanás. Nós devemos, corre para um banheiro perto de você, abaixa a sua cabeça onde você está e diz: retira-te, Satanás. Está repreendido em nome do Senhor. Está repreendido em nome do Senhor. Nós temos que nos posicionar, sim, irmãos. Nós temos que nos posicionar como Jesus se posicionou. Não ache isso ridículo. Não ache isso ridículo, porque isso tem efeito na nossa vida. Existem momentos que nós estamos em extrema necessidade, necessidades emocionais. Não é só necessidade de comida, não. Necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidades ministeriais, que Satanás ele é sagaz, que nós ficamos de boca aberta com aquilo que nós estamos ouvindo, com as insinuações, e nós não repreendemos. Mas quando nós repreendemos, quando nós falamos: está repreendido em nome do Senhor, não, em nome de Jesus, não, isso tem um efeito. Isso tem um efeito. Realmente aquela tentação desaparece. Amém. Então nós precisamos ter essa reação também diante do Senhor, irmãos. E aí, para encerrar o 11, que é uma das coisas mais lindas e maravilhosas que eu acho nessa passagem, que diz que com isso o deixou o diabo. O diabo foi. E o livro de Lucas também diz que o deixou até o momento oportuno. Que é isso que Satanás faz, irmãos. Vença hoje. Vença as suas tentações. Mas não baixe a sua guarda. Não baixe a sua guarda. Não ache. O pastor também ministrou em uma dessas últimas passagens sobre Pedro. E ele disse que um dos erros de Pedro era não conhecer a si mesmo. Era não conhecer a si mesmo. Você precisa conhecer a si mesmo. Você precisa conhecer os seus limites. Você precisa conhecer as suas fraquezas. Você precisa conhecer as suas fragilidades. Porque quando você sentir o cheiro da tentação, você se posicionar, você repreender em nome do Senhor, você correr para o que está escrito aqui. Amém? E aí a palavra diz que com isso o diabo deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia. Glória, glória, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. A coisa mais linda, quando o Senhor venceu a tentação, quando o Senhor disse não para Satanás e permaneceu ali no seu estado de necessidade, o Senhor mandou os anjos servirem. Provavelmente o Senhor serviu pão, aquilo que ele precisava. Ele foi servido pelos anjos do Senhor. E o que o Senhor nos ensina, irmãos? Tudo que o Senhor quer para as nossas vidas é que nós sejamos aprovados. Nós somos salvos em Cristo, mas nós precisamos ser aprovados, irmãos. Até um tempo atrás na minha vida eu não entendia isso. Não, se eu sou salvo, Deus está gostando de mim, tudo que eu faço. Não. E o Senhor nos ensina que só é servido por Deus, só recebe aquilo que Deus tem para Ele, o que Deus preparou, aquele que
é aprovado. O que resiste à tentação, ao que permanece fiel no deserto, ao que se consagra, esse é servido pelo Senhor. Às vezes nós passamos uma vida inteira em alguma área da nossa vida, e eu acho que os irmãos já tiveram essa impressão, que a gente parece Israel, né? A gente parece Israel. Poxa, eu acho que eu já estive nesse lugar aqui. Me deu vontade de chorar, irmãos, essa semana. Os livros, não sei se foi Deuteronômio, que diz que depois que Israel peca, e os espias voltam e falam assim, só 2 que falam, a terra é boa, Deus está certo, nós vamos conquistá-la. E os outros 10 dizem, rasgou as vestes e falou, estamos perdidos, são gigantes, vão aniquilar a gente. Esse Moisés trouxe a gente para morrer aqui. E eles blasfemaram contra o Senhor. A palavra diz que Deus se irou. E Deus falou que só ia entrar naquela terra, irmãos, depois que morresse o último daquela geração, daquela idade, dos que blasfemaram contra o Senhor. Ele falou, os filhos de vocês vão entrar, vocês não vão. E aí você sabe o que acontece, irmãos? Eles vão vagar pelo deserto 40 anos. E me deu vontade de chorar quando o Senhor ordena para eles darem a volta num certo monte. E aí a Bíblia diz assim que já fazia vários dias que eles estavam dando a volta. Fazia vários dias. E o Senhor fala, chega de dar a volta aí. Agora vocês vão para outro lugar. E às vezes na nossa vida é isso, irmãos. Nós estamos dando voltas nos mesmos lugares, nas mesmas situações. Por quê? Por que nós estamos dando voltas? Porque se não fomos aprovados pelo Senhor. Blasfemamos contra o Senhor, não obedecemos, caímos na tentação. Deus é mau? Não. Mas para entregar aquilo que Ele tem para você, você precisa estar aprovado, irmãos. Isso não é um conto. Isso não é um jargão da igreja evangélica. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar aprovados. Deus não é irresponsável. Ele não vai entregar almas na sua mão se você não é fiel a Ele. Se você não resiste a 40 dias passando por tentações. Se você não resiste a ouvir aquilo que não te agrada. Se você não resiste a não ser bajulado, Ele não vai. E às vezes o Senhor faz como fez com Israel, põe para andar, e durante esse trajeto Israel vai passando por várias coisas de novo, e assim nós achamos ruim quando nós identificamos, Deus, não acredito que o Senhor está me fazendo passar pela mesma coisa de novo, mas Deus está nos amando como um pai. Meu filho, você precisa vencer isso. Você precisa ser aprovado nessas questões. Porque olha para trás, que você comete os mesmos erros sempre. Que você abre mão das mesmas coisas sempre. Que você desiste sempre. Você sempre blasfema. Então lá vamos nós de novo. E se você não quiser passar por isso, só tem uma saída. Sair do domínio do Senhor. Não quero mais Deus não, aí você está por sua própria conta. Mas todas as vezes que você voltar e falar, tá Deus, vamos começar de novo, eu quero fazer a sua vontade, eu quero te servir. Então o Senhor, Ele vai fazer como Ele fez com Elias. Ele vai te alimentar, Ele vai te consolar, Ele vai curar suas feridas, mas Ele vai mandar você voltar lá. Volta lá, meu filho, porque você precisa vencer isso. Você precisa vencer isso. Foi o que o Senhor fez com Elias. Elias reclamou, o Senhor deu alimento, o Senhor deu provisão, e o Senhor falou, volta e unge, volta e profetiza. Então, irmãos, só para encerrar, eu ouvi o testemunho daquele pastor Andrew Brunson, da Turquia, que foi preso
Ele é pastor de uma igreja cristã na Turquia, a Igreja da Ressurreição, e ele foi preso, acusado de terrorismo. Mentira, é porque o país persegue, né? E ele foi preso, o Senhor permitiu que ele estivesse na prisão, e quando ele foi solto, porque aprovou o Senhor, graças a Deus, e no testemunho, no meio do testemunho dele, irmãos, ele fala algo, aquilo mexeu muito comigo. Ele diz assim: existe no meio do povo de Deus um exército, um vale de ossos secos. Existe no meio do povo de Deus um exército de gente que é salvo, porque a salvação está em Cristo, está no nome do Senhor. Nós somos salvos no Senhor. Não é de salvação que o Senhor está falando, mas é de aprovação. Ele diz que existe um exército de servos do Senhor que morreram na batalha, que não chegaram ao final como o Senhor tinha para eles, que não alcançaram os objetivos. Partiram, são salvos, estão na glória, no último dia estaremos lá, mas não completaram aqui a sua missão, não foram aprovados pelo Senhor. Quando ele fala da sua prisão, quando ele estava lá, e ele: Deus, por que eu estou aqui, Senhor? Tudo que eu já fiz aqui nessa nação, cadê o Senhor? Ele disse que existiam momentos que ele nem sentia a presença de Deus, ele não sentia. Era ele, aquela solitária, preso com vários muçulmanos. Ele podia ser morto a qualquer momento, porque a sentença do país é a pena de morte. E ele disse que ele sentiu que ele chegou aonde ele devia chegar, quando ele fez uma oração, mesmo sem sentir a presença de Deus. E ele disse que saiu dos lábios dele a seguinte frase: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu sei quem tu és. Ele disse que algo aconteceu ali, que ele sentiu que ele chegou ao objetivo. Amar ao Senhor, independente daquilo que Ele te deu. Confiar no que está escrito, como Jesus. Confiar no que está escrito. Eu vivo do que sai da boca de Deus. Está escrito, eu preciso obedecer, eu preciso chegar até o fim. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude, porque isso é real na nossa vida. A minha oração por você nessa noite é que você seja não só um filho do Senhor. Isso não é pouco, isso é tudo. Foi por isso que Jesus veio em primeiro lugar. Aleluia por isso. Salve, salvação. Mas que você seja um filho amado, que eu seja um filho amado, que o Senhor possa falar sobre nós: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu escolhi. E nós possamos ser servidos pelo Senhor. Nós possamos, as nossas necessidades, irmãos, Deus deseja supri-las. Ele deseja supri-las, mas nós temos que estar dispostos a obedecer para isso. Amém? Oremos ao Senhor.